O apelido de um jogador é importante. De acordo com Kenny Smith, se você não tivesse um apelido nas quadras de Nova York, então você não jogava basquete. E alguns se tornaram tão lendários quanto as carreiras dos atletas. E nesse vídeo, vamos ver como 5 desses apelidos acabaram se originando. Número 5. Paul Pierce. Com a aposentadoria de Pierce, 10 vezes All-Star e campeão da NBA, dominou o jogo, uma carreira digna de um jogador do Hall da Fama. Porém, em 2001, ele era só um jogador que estava em sua terceira temporada, não a lenda que conhecemos hoje, mas em um jogo contra o Los Angeles Lakers, tudo mudaria. Jogando contra os atuais campeões, o time do Celtics não tinha nenhuma grande estrela, então a vitória do time da Califórnia era quase certa. Isso se concretizou, porém Pierce teria um jogo fora do comum, conseguindo 42 pontos em 38 minutos jogados. Depois da partida, Shaquille O'Neal puxou um repórter de Boston e falou: "Paul Pierce is the motherfucking truth." Esse apelido explodiu quase que instantaneamente, e Pierce passou a usá-lo, e conforme a sua carreira se desenvolveu, ele provou que The Truth realmente representava seu jogo. Número 4. Kevin Garnett. Hoje Garnett pode ser considerado o melhor jogador da história do Minnesota Timberwolves, já que ele colocou a franquia no mapa, basicamente. Quando ele foi draftado, o time havia recém sido criado, tendo apenas 6 anos, então eles nunca haviam ganhado nada. Na verdade, nem na pós-temporada eles tinham conseguido chegar, mas com Kevin a história foi diferente e eventualmente ele conseguiria carregar a equipe para as finais de conferência, até hoje o melhor resultado de sua história. Seu apelido então surgiu quando um narrador do time falou que as pessoas compravam seus ingressos para assistir aos jogos por causa de KD. Por causa disso surgiu o apelido The Big Ticket, muito apropriado, já que Garnett era visto como uma passagem para o sucesso da franquia. Número 3. Hakeem Olajuwon. A história de seu apelido vem da universidade, quando em um treino, Olajuwon enterrou a bola de uma maneira tão espetacular que seu técnico falou que aquilo parecia um sonho. Daí veio o apelido The Dream. Porém, isso não seria o suficiente para mantê-lo, mas Olajuwon provou que ele realmente não era um jogador comum. Seu trabalho com os pés ainda é um único e nunca na história outro pivô conseguiu fazer o que ele fazia. Era quase impossível de imaginar naquela época que um atleta com 2,13 metros de altura conseguiria fazer os movimentos que ele fazia. Então o apelido The Dream serviu muito bem para alguém que parecia ter vindo de um sonho, de tão espetacular e dominante que ele era. Número 2. Kobe Bryant. Kobe usou o apelido de Black Mamba em vários comerciais, camisetas e até tênis, sendo um dos apelidos mais famosos de todo o mundo. A cobra chamada de Black Mamba é uma das mais letais. Um pouco de seu veneno já é o suficiente para matar uma pessoa, então é fácil ver a referência, já que Bryant era um dos jogadores mais letais da NBA. O mais incrível é que o próprio atleta se deu o apelido, o que não é comum. Normalmente, você tem que conquistar ele, mas assim como a sua carreira, nada para Kobe era normal. Esse apelido veio em uma época em que o atleta passava por problemas nas justiças, com alegações de estupro contra ele. Por causa disso, ele criou uma segunda personalidade, a Black Mamba, que resolveria os problemas dentro de quadra, enquanto Kobe Bryant resolvia os problemas fora delas. Para o jogador, que foi uma das personalidades mais marcantes da liga e também uma das mais competitivas, esse apelido reflete bem a pessoa que ele era. Número 1. Magic Johnson. Irving Johnson era apenas um calouro no ensino médio quando seu apelido surgiu. Mesmo em seu primeiro ano, o atleta já jogava de maneira espetacular e logo se tornou uma lenda da escola. Um repórter então foi fazer uma matéria sobre ele, mas sabia que o nome Irving Johnson era muito comum e não servia para um jogador que era tão diferente, então ele pediu se ele poderia chamá-lo de Magic. Com isso estampado nos jornais, o apelido pegou e todos na escola o chamavam disso, passando pelo colegial e chegando à NBA. Seu pai não gostava desse apelido, porque achava que o jogador nunca conseguiria jogar para representá-lo, mas ao contrário do que ele pensou, o apelido era perfeito para Johnson. O que ele fazia em quadra nunca havia sido feito antes, e cada passe incrível que o atleta dava, as pessoas ficavam impressionadas, como se o jogador estivesse fazendo mágica mesmo.
Esse apelido serviu tanto que a maioria das pessoas nem sabe que seu verdadeiro nome é Irving, e acha que ele realmente se chama Magic, mas olhando para sua carreira e conquistas, podemos afirmar que Irving é um nome muito comum, e Magic reflete bem quem ele foi. Os apelidos trazidos nessa lista são alguns dos mais icônicos da história, junto com os atletas que levam eles, e observando suas carreiras, é fácil ver que cada um representa bem o atleta que eles eram. Obrigado e até a próxima.